Súper feliz de ver a tantas caritas conocidas. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy para celebrar todos juntos este gran momento del Lala. Para iniciar quisiera presentarme y qué mejor que hacerlo como la manera en la que lo hacemos en Lala. Me llamo María, tengo 19 años y soy de Lima, Perú. Mi canción de la ducha es Ninguém, de Chico Chico, y la pasión que tengo es la igualdad de género y su intersección con la educación. Actualmente soy Alumni Coordinator del Departamento de Desarrollo, donde trabajo junto a Diego, Cara y Louis para mejorar e intentar establecer nuevas alianzas de Lala. Oi, gente, como é que vocês estão? Também estou super animada para ser uma das apresentadoras do evento hoje e ainda mais feliz pela presença de todo mundo. O aniversário é da Lala, mas o presente é nosso por ter todos vocês aqui. Antes que a agitação me faça esquecer, deixa eu me apresentar também, do jeito Lala. O meu nome é Gil Peixoto, eu tenho 19 anos e eu sou de Goiânia, Goiás, no Brasil. A minha música de chuveiro muda literalmente todo dia, mas eu estou gostando bastante de Caderno do Toquinho. Eu sou apaixonada por contar histórias e pela educação. Eu fui do VLB9 e hoje eu sou IC do time de comunicações, ou seja, eu falo da Lala para um monte de gente. Hoje, a gente está se juntando para comemorar o 5º aniversário da Lala. Mas antes disso, a gente queria compartilhar como é que a gente comemora os aniversários na América Latina. Conta pra gente sobre como é por aí, Maria. En Perú, la gente acostumbra a tener reuniones con familiares y amigos. En mi casa, por ejemplo, solemos comer una comida que nosotros cocinamos. Generalmente es pollo frito. En general, es una oportunidad para compartir con tus seres queridos. ¿Qué hay de ti, Yu? Bem, nos aniversários do Brasil, que são festejados em grande estilo, mesmo que seja aniversário de um bebezinho de 1 ano, é tradição a gente oferecer a primeira fatia do bolo para a pessoa mais querida do aniversariante, o que dá briga toda vez, mas que se resolve com muito amor. Além disso, a gente adora adicionar um com quem será que fulano vai casar, no fim da música de parabéns, para envergonhar o aniversariante falando o nome da pessoa porque ele está apaixonado. Amé eso que mencionas del pastel, Yu. Me parece súper increíble. Después de haber escuchado eso, podemos notar qué tan diferentes celebramos cumpleaños en diferentes países e inclusive regiones de los mismos países. Sin embargo, hay una similaridad. Todos lo tomamos como un espacio para compartir con nuestros seres queridos. E na Lala, nós queríamos celebrar o nosso 5º aniversário assim também, com toda a nossa comunidade. A gente torce para que essa aqui seja uma oportunidade para você se reconectar com amigos do camp, mentores e um tanto de gente da Lala que talvez você não conheça, mas que já fazem parte dessa história. Totalmente, Yu. Ahora vamos a tener el gusto de presentarles a un invitado especial que nos acompaña. Nos gustaría invitar a Diego, uno de los fundadores de Lala, para que pueda compartir unas palabras con todos nosotros hoy. Vamos ouvir um dos cérebros por trás do plano de dominação mundial da Lala. Eita, que essa parte do segredo não era para estar aqui. Eu quis dizer que a gente vai ouvir os nossos cofundadores que estão aqui desde que a Lala começou. Muchas gracias, María, Yu y resto del equipo. Mi nombre es Diego Montaneda, soy uno de los dos cofundadores de Lala. Por ahí en la audiencia a David, Natalia y Fernanda, que son los otros fundadores de Lala. Después pónganlos en Spotlight, por favor. Les cuento. Hace exactamente 5 años, en un pequeño hostal de Sao Paulo, comenzó el primer bootcamp de Lala. Aquel piloto buscaba evaluar una hipótesis, que Latinoamérica sí tenía jóvenes líderes que buscaban cambiar el mundo. Después de conocer a aquellos 24 participantes, quedamos convencidos del enorme potencial que tenía que haber en todo el continente y nos pusimos a trabajar. Han pasado 5 años y la comunidad de Lala ya incluye a más de 1,300 jóvenes líderes de todo el continente. Nuestros líderes vienen de 17 países, cubren todo el espectro socioeconómico y tienen intereses que cubren desde la agricultura hasta la astrofísica, desde el sector público hasta la tecnología. Son emprendedores, científicos, artistas, activistas, educadores, y juntos se están convirtiendo en la red de líderes que transformará Latinoamérica. Es más, ya lo están haciendo. Los jóvenes líderes del ALA no están esperando a ser los líderes del mañana.
Ellos entienden que los muchos problemas que agobian a nuestra región no pueden esperar y ya están tomando acción. Colectivamente, ya han impactado a más de 80,000 personas en sus comunidades, en todo el continente. Después de estos 5 años de consolidar nuestro modelo de impacto y nuestra estrategia, y gracias al generoso apoyo de una comunidad de filántropos y fundaciones aliadas, Lala entra en la segunda fase de su desarrollo. A partir de este año, entramos en una fase de expansión. Primero, sabemos que hay muchos más jóvenes líderes en Latinoamérica que no hemos podido encontrar todavía, especialmente en Hispanoamérica y el Caribe. En los próximos 3 años vamos a triplicar nuestra operación de bootcamps para poder recibir a 500 alumnos en español, 500 en portugués y 500 en inglés cada año. Segundo, para poder acoger a este creciente número de líderes en nuestra red y para poder darles el apoyo necesario para que lleguen a su máximo potencial, estamos creciendo el equipo encargado del ecosistema del ALA. Este equipo está desarrollando nuestra red de mentores, está haciendo alianzas con universidades y programas de becas, está creando cientos de pasantías pagadas en las organizaciones más emocionantes del continente y seguirá desarrollando más programas en Lala. Habrá bootcamps temáticos especializados para exalumnos y relanzaremos la Academia de Liderazgo en Medellín, Colombia, para la que ya contamos con Lala House, un pequeño edificio en el barrio de Manila, que se convertirá en el núcleo de nuestra comunidad. Tercero, seguiremos buscando formas de modelar el liderazgo inclusivo y compartido que Latinoamérica necesita. Queremos descentralizar elementos de nuestro modelo para que líderes en diferentes países de la región puedan tomar las riendas con nosotros. Para esto, hemos piloteado el concepto del Hub de Lala en Brasil, que ha sido todo un éxito. Estos años, buscaremos lanzar hubs en más países. Queremos también que nuestra comunidad de jóvenes líderes participe incluso más activamente en la co-creación del ALA. ¿Sabían que hoy tenemos 20 exalumnos del ALA contratados a tiempo parcial en 7 departamentos de la organización? Aparte de las docenas de exalumnos que son parte del equipo de admisiones, coaches, facilitadores, administradores de bootcamps y más. Seguiremos buscando formas de incluirlos en el trabajo y también promoveremos la creación de una asociación de exalumnos del ALA. Queremos hacer lo mismo con las madres y padres de nuestros jóvenes líderes. Ustedes jugaron un rol fundamental en el desarrollo de sus hijos. Nuestra gratitud por su labor es infinita y queremos invitarlos a ser parte de lo que estamos construyendo. Todo esto, como siempre, nos queda demasiado grande. Tengo un orgullo inmenso por el equipo del ALA, que trabaja incansablemente por nuestra misión, por desarrollar a nuestros jóvenes líderes y últimamente por transformar el continente. Pero somos un equipo chico y lograr nuestra misión solos, sin ustedes, es imposible. Jóvenes líderes del ALA, madres y padres, mentores y aliados, facilitadores, voluntarios, psicólogos, embajadores, filántropos, consejeros, organizaciones semilleras, universidades, empresas. Nuestra misión los necesita a todos. Por separado, lo que queremos hacer es imposible. Pero juntos es otra historia. Juntos somos Lala. Somos Lala e continuaremos sendo. As mudanças que vamos mostrar para vocês daqui a pouco podem deixar a gente de cara nova, com uma roupagem mais adequada para o nosso crescimento. Mas os nossos objetivos, princípios, a nossa identidade permanece. Porque sites, templates, fotos mudam. Mas somente juntos nós somos sempre a Lala. E a gente vai continuar celebrando a Lala, porque agora a gente tem 3 convidados super especiais que vão compartilhar com a gente as experiências deles na Lala e a forma como a organização impactou a vida deles. Primeiro, a gente vai ouvir do Rócio, que é um alumni do Peru. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Hola, mi nombre es Chio Barrio Nuevo. Yo tengo... Oh, sorry.
Ok. Mi nombre es Chiva Reneo, tengo 21 años y soy de Cusco, Perú. Yo estoy muy emocionada por ver que esta hermosa comunidad ya cumple 5 años, porque Lala me ha visto crecer desde el instante que decidí postular a mi campamento. Lala me encontró en un momento de frustración y desmotivación absoluta, ya que a inicios del 2018 yo había iniciado un proyecto con una amiga del colegio, dando talleres de educación sexual integral en zonas rurales y comunidades indígenas de Cusco, con el objetivo de reducir embarazos precoces, alertar sobre señales de violencia e incentivar un plan de vida para así romper los ciclos de violencia y pobreza en mi región. En cada colegio al que íbamos teníamos experiencias que nos motivaban a seguir, pero también encontrábamos muchas dificultades y es así que empecé a dudar bastante de mi proyecto y de mí misma. ¿Y de verdad estaba ayudando a alguien? ¿De verdad estaba cambiando el mundo? Fue entonces cuando encontré a Lala. Yo asistí al CLB2, el segundo campamento en Colombia, en la hermosa Medellín, y tuve una de las semanas más intensas de toda mi vida. Aprendí tanto sobre quién era y quién quería ser. Yo recuerdo claramente este ejercicio que tuvimos que consistía en pararse si es que estábamos de acuerdo con la oración que se leía en voz alta. Y una de esas oraciones era, ¿tú crees que puedes cambiar el mundo? Y yo me levanté muy orgullosa. Y la siguiente oración era, ¿conoces a alguien que cambió el mundo? Y me quedé pensando y no podía encontrar un nombre o una cara en mi mente. Y compartí esa frustración con uno de mis mentores, todo lo que estaba pasando por mi vida y por mi mente y todas las frustraciones, con Antonio. Y él me dijo algo que me cambiaría la forma de ver las cosas completamente. Me contó que medir el impacto de un proyecto social es algo que aún se debate en el campo de la filantropía y que tal vez yo no vea el mundo entero cambiar, pero si yo cambio el mundo de una persona, entonces todo lo que yo haga habrá valido la pena. Desde ese entonces he mantenido siempre esa motivación en mi mente y pienso en cómo es que todas las personas a las que mi proyecto ha llegado se convertirán a su vez en agentes de cambio que continúan con este efecto multiplicador en sus comunidades. Y a partir de esa conversación con Antonio, un bichito se quedó en mi cerebro y una vez que ingresé a la universidad en Dartmouth College, encontré la carrera de Ciencias Sociales Cuantitativas, que me están enseñando a usar herramientas de matemáticas y estadística para medir el impacto de políticas públicas y proyectos sociales. Y esto no es todo lo que Lala hizo por mí. Yo pude asistir al Foro Internacional de Filantropía en 2019 junto a Brenes de Cheira y Diego Ontaneda, donde conocí a un montón de personas con grandes sueños y proyectos que me demostraron que podía vivir trabajando en el mundo de la ayuda social. Lala nos escuchó cuando junto a Bruno, Ruth y Paulo, en la Comisión de Diversidad e Inclusión, quisimos romper la barrera lingüística en Lala y se estableció que habrían traducciones en los 3 idiomas en cada evento, como el día de hoy. Lala también me apoyó cuando decidí crear un emprendimiento durante la pandemia, donde recibía asesoría incansable por parte de mis mentores Felipe y Rafael y herramientas para construir todo desde cero. Y pude financiar mi startup elaborando y distribuyendo productos ecológicos a precios accesibles para demostrar que la sostenibilidad no tiene por qué ser un lujo. Y Lala también me apoyó cuando quise trabajar como coordinador de alumni en esta organización para aprender del increíble trabajo que hacen en una capacidad más profesional y también permitirme ayudar a más exalumnos y exalumnas del ALA cuyo sueño es estudiar en los Estados Unidos a través de nuestro programa piloto, The University Placement Initiative. En estos últimos años, Lala ha estado siempre presente en mi vida y yo no podría estar más agradecida por todas las personas que he llegado a conocer a través de mis experiencias en esta comunidad. Lala ha cambiado mi mundo y no puedo esperar a ver cuántos más cambiará en los años venideros. Gracias. Ahorita también me gustaría invitar a la mamá de Ceci, que sería Luciane. Ella está aquí con nosotros y también va a compartir la manera en la que Lala impactó la vida de su hija y la de ella.
Boa tarde a todos. Meu nome é Luciane. Eu moro no Brasil, no Rio Grande do Sul. E a Cecília é minha filha e ela está na Lala desde o primeiro bootcamp. Então, assim, é muito emocionante estar aqui. Falei para ela que a história dela se confunde com a da Lala, né? Então, eu disse, eu vou tentar falar. Então, realmente, assim, ó, se para os filhos é emocionante, para os pais isso é triplicado, multiplicado, porque a gente vê ali o filho crescendo com um monte de energia, com vontade de fazer, de ser, mudar o mundo, e às vezes ele não encontra isso na escola ou na sua comunidade, e de uma forma assim muito gratificante, foi um presente que veio através do Marcelo também. A Cecília encontrou a Lala e lá ela conseguiu encontrar um grupo que ela se identificou muito, um grupo que queria transformar o mundo. E quando ela voltou do primeiro bootcamp, que eu acho que o pai sempre fica em dúvida, como que vai ficar uma semana fora de casa, com pessoas estranhas, pessoas que tu não conhece, mas assim, foi tão gratificante ver ela voltar com toda a energia, com uma confiança, que foi transformador, não só para ela, mas com quem ela conversava, com os colegas de aula, e passou a ser uma referência no sentido de confiança do que queria ser, de ir atrás dos seus sonhos, e esses sonhos acabaram levando ela bem para longe, tanto é que ela resolveu fazer a sua faculdade, a sua formação em relação internacional, lá do outro lado do oceano, na Índia. Então, assim, a Cecília se transformou numa pessoa, acho que é a pessoa mais corajosa que eu conheço, porque ela foi sem medo, sem saber o que ela ia encontrar, sem referências lá, só que eu acho que por trás ela tinha todo um apoio e referência de todos esses mentores da Lala, de darem suporte e acreditarem, e fez com que ela acreditasse nela mesma. Então, assim, ela se transformou neste caminho. E numa das palestras que eu ouvi, e que talvez ele lembre, há 5 anos atrás, que às vezes a caminhada é mais importante do que o final. Então, essas foram as palavras do Marcelo, que eu repito isso sempre, em vários momentos. Então, isso nos deixa muito felizes, porque conhecer essas pessoas, ter contato, poder dividir as mesmas angústias, ter referências em outras cidades, saber que tua força local pode se transformar numa força mundial. Então, isso, assim, ó, dá uma potência para as pessoas, para esses adolescentes, que eu tenho certeza que, para todos os envolvidos, os gestores, sabe que existe essa força, mas eu acho que hoje vocês estão podendo ouvir de quem está por trás, dos pais, enfim, o quanto isso impacta, o quanto impacta para quem convive com essas pessoas. E, terminando a formação, então, na Índia, Cecília acaba indo lá para passou no mestrado em Colômbia, mas nunca deixou de estudar América Latina. Esse é o trabalho que ela vai executar em mestrado sobre a América Latina. Então, assim, ela sempre pensou, quero estudar fora, quero sair do país, quero o mundo, né? Só que o mundo, ela voltou com este olhar América Latina. Então, assim, eu tenho certeza que o potencial dela, o que ela quer, o pensamento em comunidade, economia colaborativa, também foram coisas que vieram, esses assuntos para dentro de casa, como a Léo falou. Então, assim, ó, existe toda uma vontade e abriu todo esse olhar para as questões da América Latina. E a cada bootcamp,
que ela participou como facilitadora, vinha com todo o gás novamente, reforçado e revigorado para fazer mais, para querer mais, para ter mais projeto, e é uma pessoa assim que realmente não para. E com tudo isso, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que primeiro, principalmente ao David, que acompanhou, e ao Diego, que iniciou todo esse projeto. Eu sou muito grata por isso. Ao Marcelo, que eu considero o irmão mais velho da Cecília, né? Mora no meu coração. E o Antônio, que é essa pessoa querida que a Cecília fala tanto. Então, assim, ó, não deixando de falar das outras pessoas que ela sempre comenta, mas eu sou muito grata a todos por permitir, por vocês estarem sempre envolvidos e direcionados para o crescimento desses adolescentes. Então, assim, ó, muita gratidão por vocês. Eu fico muito feliz, e eu acho que deu para perceber que os pais estão muito felizes no sentido... vai ter camp para os pais também, a gente sempre falava disso, então, assim, eu acho que é uma demanda não só para os adolescentes, mas sim para os pais também. Então, um grande abraço a todos e, assim, ó, de coração, muito obrigada. Obrigada a você, Luciane. E aproveitar que os pais estão aqui para um carinho para eles também. Acho que vocês sabem, mas é bom relembrar que o apoio de vocês transforma a vida dos filhos de vocês, tanto quanto a Lala vem transformando. Sem o apoio de vocês, tenho certeza que muita gente não estaria nem perto de onde está. Todo esse apoio, todo esse amor incondicional que vocês têm ajudam a gente a crescer e a realizar nossos sonhos também. E agora a gente vai ouvir um pouquinho de alguém que representa aqueles cujo apoio e doações permitem que a gente continue transformando a América Latina. Com vocês, um dos nossos colaboradores, dos nossos doadores, Mike. Oi, tudo bem? Gente, eu estou realmente emocionado aqui. Que incrível, assim, ver essas histórias de tantas pessoas. Enfim, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com Lala. Na verdade, eu conheci Lala através da Diego, né? Eu primeiramente conheci Diego antes que Lala existia. A gente trabalhava juntos lá no McKinsey, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Ele, na época, nem tinha Lala, mas ele estava pensando em fazer alguma coisa. Ele estava inspirado no modelo do African Leadership Academy, lá na África. Falou, eu vou lá, vou ficar lá 2 anos, vou aprender, eu vou replicar esse modelo aqui na América Latina. Eu falei, Diego, você é louco, o que você está fazendo? Você está aqui, você fez McKinsey, você pode pegar qualquer emprego, você que na comunidade de tecnologia, ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa, você é louco, você vai para a África do Sul agora aprender modelo, empreender. Mas eu deixei para lá, né? Depois, alguns anos para frente, né? A gente veja ele tá com os primeiros bootcamps em Brasil, ele me chama. Mike, vem aqui para São Paulo, sabe? A gente está com um bootcamp aqui. Cara, ele tá empreendendo, tá fazendo esse sonho dele, concretizar seu sonho. Você ainda é louco, mas ok, eu vou lá. eu vou marcar minha presença, falar oi para ele. Eu fui, né, para ajudar no primeiro bootcamp. E, putz, eu fui bastante impressionado, né? Porque eu tinha uma certa expectativa de quem participaria, qual seria o perfil dos participantes. Eu era, tipo, completamente impressionado com a diversidade das pessoas, a ambição, a paixão, as habilidades, os sonhos, a energia. Eu realmente não tinha essa expectativa. Eu voltei e contei para todos meus amigos, né, do que eu tinha participado. E isso me convenceu em me envolver um pouquinho mais na Lala. Então, eu comecei a fazer mais mentoria. E uma coisa sobre mentoria é incrível, né? Quando você faz mentoria para outros, especialmente jovens, você aprende muito sobre você em si. Então, foi muito incrível. Eu fiz muito mais conexões, aprofundei vários relacionamentos que eu tive com os vários Lalams, e meu relacionamento com Lala vem crescendo. Eu continuo ajudando, né, nesses anos, mas também
estava meio preocupado, né? Uma organização nova, embriônico, pode falhar a qualquer momento, né? Mas quando eu comecei a contar para alguns amigos meus até sobre algumas histórias inspiradoras de participantes da LALAMS, eu realmente fui surpreendido pela reação. Eu tinha vários amigos que, por exemplo, faz nada de apoio social, nem pensa nisso. No momento que eu contei algumas histórias, eles se emocionaram, eles choraram, assim, que foi surpreendente. E quando eu vi isso, eu percebi o poder, assim, que a Lala tem, o poder que ela tem nas vidas das pessoas, e o potencial que ela tem pela região. Então, eu continuei meu apoio, né? E agora, quando a gente está olhando 5 anos para frente, tanto que a Lala ultrapassou a marca, né, de 1.000 participantes, 1.000 Lalams, é impressionante. Realmente chegou muito, muito longe. E não começou com uma ideia louca de ego e agora está já nos mentes e nos cérebros e nos corações de milhares de pessoas ao redor da região, ao redor do mundo. E eu sei que, com certeza, eu vou continuar apoiando o Lala nos próximos 5, 10, 20 anos, porque se eu, por exemplo, quero ter mais sucesso como empreendedor, quero que minha família, que meus amigos cresçam num ambiente, numa região, no Brasil, na América Latina, melhor, a gente precisa apoiar organizações que nem Lala, que a gente está investindo no futuro, do nosso próprio futuro, do futuro meu, no futuro dos meus filhos. E, enfim, eu ainda acho que Diego é louco, mas agora eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, parabéns, feliz aniversário, e, enfim, sempre conte comigo.